A gente tem informações exclusivas aqui sobre o Oswaldo Eustáquio, jornalista de alta performance, como ele se autodefine, né? Ô Megali, o governo brasileiro já está preparando recursos para apresentar à Justiça da Espanha para tentar convencer, né, os magistrados daquele país, da corte daquele país, a extraditarem o blogueiro Oswaldo Eustáquio para o Brasil. Né? O Oswaldo Eustáquio acabou sendo o personagem central aí de uma disputa entre a Espanha e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a extradição de um criminoso que a Espanha estava pedindo para enviar para lá. Né? Além disso, pediu explicações do embaixador do país aqui no Brasil, que é uma atitude, algo um pouco inusitado, né? Um ministro, um magistrado pedir explicações de uma embaixada, né? Seria o governo que teria que ter pedido as explicações, mas enfim, pediu explicações sobre essa negativa de mandarem o Oswaldo Eustáquio para cá. O governo brasileiro vai argumentar que ele está sendo processado por crimes comuns e não por crimes políticos, né? Não por crimes de opinião. Ele está sendo acusado de divulgar dados protegidos, de perseguição, de expor delegados que estavam investigando, enfim, atos antidemocráticos, de corrupção de menores, enfim. Ao contrário do entendimento da Corte Espanhola, o governo brasileiro vai dizer que não são crimes políticos, embora possa haver uma motivação política, e que ele vai ter garantia de defesa que não será perseguido por ter essa ou aquela opinião. Agora, Megali, o endurecimento do ministro Alexandre de Moraes, né, no caso desse pedido de extradição, ele está sendo visto até com certo, como um erro, né, um equívoco, mas um pouco surpreendente, né, porque pela própria direita, né, porque há um entendimento de que o ministro está gastando uma munição grande, enorme, né, se confrontando com a Espanha, contra um soldado que é considerado um soldado raso da direita radical, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não tem um prestígio maior, como tem, por exemplo, como tinha o tenente-coronel Mauro Cid, ou como tem o general Braga Neto. Não, é considerado um personagem menor, né? Então, há inclusive um descontentamento, Megali, porque eles dizem que é aquela coisa, em quem o ministro Alexandre de Moraes toca, vira herói do outro lado, né? Ele toca na pessoa de um lado, vira herói do outro lado, obviamente por motivos óbvios, e que então agora o herói do momento é o Oswaldo Eustáquio, que é um personagem que não seria exatamente um herói. Tem até uma mensagem que está circulando aqui, e que me mandaram entre esses grupos bolsonaristas mais próximos do presidente, que é assim, ó, o F dessa história, o fogo, vamos dizer, dessa história toda é que transformarão um cara como Oswaldo Eustáquio num herói. KKKKK. Então, tem essa particularidade aí, essa curiosidade. Você sabe que eu tive um episódio com o Oswaldo Eustáquio, o Megali, porque ele, certa vez, expôs a mãe do Glenn Greenwald, né? Eu não me recordo exatamente o que era, mas o Glenn Greenwald o processou, porque ele mostrou a mãe do Glenn indo num shopping, falando, não, ela não tá doente coisa nenhuma, olha, tem uma imagem dela no Facebook visitando um shopping, agora eu me recordei. E ela morreu pouco tempo depois, ela de fato estava com câncer, não é porque uma pessoa está com câncer e muito doente que ela não pode ir a um shopping, né, o Megali. Bom, mas eu fui entrevistar o Oswaldo Eustáquio e ele me gravou sem eu saber, né? E não só ele me gravou, como ele ainda gravou ele me gravando. Eu até mandei aí, não sei se dá pra mostrar, pra dar uma lacrada em cima de mim. Claro, por favor, adoramos. Vamos fazer essa viagem então no túnel do tempo, Mônica? Vamos lá. Olha, eu ouvi pela rede social dele mesmo, né? O Glenn disse que iria me processar. Isso. Mas já processou? Tem alguma coisa concreta, não? Não, ele não vai processar porque ele sabe que tá mentindo. Ele só falou isso para criar uma narrativa. Ele não vai processar. Mas se ele se processar, você vai manter o que você escreveu? Lógico, porque é verdade, Mônica. Pode. Ele não. O Glenn não processou, não vai me processar. O David, eu provei, eu entrevistei um garoto de programa que o David aliciou pro Glenn. Meu Deus, cara. Podre. O título do vídeo é Oswaldo Eustáquio desmascara Mônica Bergamo e Glenn Greenwald. Não, e eu vou te falar uma coisa, ele acabou condenado, né, no processo ele foi condenado a pagar 15 mil reais pro Glenn,
E eu me recordo que ele me mandou depois e falou: olha, eu te gravei. Eu falei: graças a Deus, que ótimo que você me gravou. Pode me colocar no ar, né? Eu já estou no ar na rádio, já estou no ar em vários lugares, não tem problema. Agora, gravou por quê? Porque ele na hora que ele divulgou, ele dava a entender que ele estava me desmascarando de algo e não tinha nenhum desmascaramento. O Megali, eu estava perguntando, você vê aí, né? O vídeo todo é isso, eu perguntando coisas para ele, sim, como faz qualquer repórter, né? Então não estava. Mas é isso, é o título, né? O que vale é o título, o que vale é a versão, o que vale é a narrativa, o que vale é a lacração. Cara, Mônica, numa boa, você não vai falar, mas eu falo. Cara, como se atreve, cara, esse rato, esse camundongo moral, achar que tá desmascarando Mônica Bergamo? Pelo amor de Deus, meu. Uma das melhores repórteres que o Brasil já teve, a melhor das últimas décadas. Esse anãozinho moral, esse cara lamentável. Ai, desmascarei. Você lembra que ele falou que ele tinha um documento? Ele foi lá e falou: eu tenho um documento que será revelado em breve do TSE provando a fraude da eleição de 2018, porque o Bolsonaro venceu no primeiro turno. E eu tô vendo aqui, ele inclusive inventou a porcentagem. Esse documento revela que Bolsonaro teve 50,69% dos votos. Tudo mentira. Documento falsificado. Sim. Esses caras são uns mentirosos. Tem aquele outro lá, como é que chama aquele outro lá também, que é famoso? O Alan dos Santos. Sim, cara, cara, o cara só abre a boca pra mentir. Esses caras são um esgoto moral. Mas é isso, né? Como está entre aspas, do nosso lado ideológico, né? Tô colocando as palavras tô usando o eu lírico aqui. Beleza, vamos defendê-los. São mártires da liberdade. São nada, cara. São bandidos. E são pequenininhos. É isso, é uma perda de tempo, Mônica. O cara é um mosquito. É uma coisa louca. Você sabe que o caso do Glenn era um caso assim que me impressionava bastante, porque o Glenn tem 2 filhos, né? E a mãe dele estava doente, ele pediu para acelerarem a concessão do visto para as crianças, para os filhos dele. Ele fez esse pedido para a embaixada dos Estados Unidos, porque ele queria justamente que a mãe conhecesse as crianças, né? A mãe dele não conhecia as crianças. E aí o Oswaldo Eustáquio pegou esse vídeo dela fazendo um passeio, porque ele quis argumentar que era mentira do Glenn, que o Glenn na verdade estava querendo fugir do Brasil, era uma coisa desse tipo, porque ele tinha acabado de divulgar a Vaza Jato, né? Foi mais ou menos naquele momento ali, tudo meio misturado. E foi meio horrível, né? Eu lembro que o Glenn processou, falou que ele era um lixo humano, que era uma coisa total. E quando ele foi condenado, o juiz que o condenou falou que as postagens publicadas por ele para falar que era mentira a doença da mãe do Glenn apresentava uma carga ofensiva que ultrapassa o objetivo legítimo da crítica, né? Então, quer dizer, que ele ultrapassou os limites das liberdades constitucionais que são asseguradas para todo mundo. Pelo menos aqui no Brasil são, não sei se nos Estados Unidos ainda são, né, Megali? Mas aqui no Brasil são. Enfim, ele condenou e é isso. Então, quer dizer, ele para mim falou: não, ele não vai me processar, estava processando, né? Aí ele falou: eu não menti. Mentiu, porque a mãe do Glenn morreu pouco depois, inclusive, infelizmente, né? Então, realmente é um pouco trágico até, né, o Megali? Mas é isso. Mas mesmo assim, a direita ou algumas pessoas próximas do Bolsonaro acham que o ministro Alexandre está transformando ele em herói, porque acaba isso que você falou aí, né? Defende qualquer coisa, porque temos que fazer um combate ao Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai julgar o Bolsonaro, e aí, enfim, há um objetivo aí de enfraquecer a corte, e aí tudo isso acontece. Mas esse é o personagem, Megali. O cara é tão incrivelmente mentiroso que ele inventou, que ficou e mantém até hoje essa cascata de que ele ficou paraplégico na cadeia. Olha como eu fui torturado, olha como eu sou um mártir, olha o que fizeram comigo, tiraram o movimento das minhas pernas porque ele teria ido arrumar um chuveiro. O preso que fica arrumando chuveiro, o que ele foi fazer? Trocar resistência? Nem tem isso em cela, mas ele disse que subiu lá no... caiu paraplégico. E toda hora o cara é filmado mexendo a perna. Toda hora ele tá na cadeira de rodas, cruza a perna, bota a perna pra cá, bota a perna pra lá. Eu até procurei porque ele disse que ele perdeu os movimentos e ficou paraplégico. Aí eu até procurei, paraplégicos mexem a perna? Aí entrei aqui numa página de ciências que diz que pode acontecer. Se o cara passa por um tratamento longo, complicado, com células tronco,
ele pode conseguir recuperar algum estímulo e tal, mas no caso dele nem deu tempo e não teve esse tipo de tratamento. Então ele também